Olá, está começando o Boletim Legislativo desta terça-feira, sempre com as principais notícias da Câmara e também aqui da nossa cidade. E feriado da Independência chegando, um marco histórico, 200 anos desde que viramos um país independente. Mas essa data carrega outro momento muito importante. Este dia 7 de setembro também completa 100 anos da primeira transmissão de rádio realizada no país. Para não deixar essa data passar em branco, a gente preparou uma reportagem especial sobre essa história do rádio, mas trazendo como exemplo um pouco de como essa história foi construída aqui em São José. Eis uma máquina importante para educar nosso povo, disse Roquete Pinto ao acompanhar a primeira transmissão de rádio oficial feita no Brasil. A máquina, como ele disse, era novidade, mas o professor já sabia o quanto essa nova ferramenta seria importante para a história do povo brasileiro. E neste 7 de setembro, além da comemoração do bicentenário da independência brasileira, o país também celebra os 100 anos do rádio. A data marca a primeira transmissão radiofônica oficial a acontecer no país, justamente em comemoração ao primeiro centenário de independência do Brasil. O Rádio do Brasil ele chega lá oficialmente, né, para comemorar o centenário de independência, né? Então, ali a gente faz o primeiro teste oficial. Mas antes disso, nós já tínhamos de vários momentos, de várias rádios já proliferando pelo país, né? Outras pessoas já estavam com essa ideia da instalação das rádios no Brasil. Então, vou destacar um nome que pouca gente fala, mas o padre Landel de Moura, né? Era aí um padre, obviamente, né? Mas ele também se aventurou por essas tecnologias de transmissão radiofônicas, né? Isso bem antes da primeira transmissão oficial. E aí, obviamente, a gente não ganhou projeção mundial naquele contexto. É claro que os países centrais da Europa e Estados Unidos são os países onde vão dar impulso a essa nova tecnologia. Mas no Brasil, oficialmente, é a data da nossa independência, né? Dos 100 anos da nossa independência, que é a data oficial. Assim, o dia 7 de setembro se tornou um marco na história do rádio, que década após década desenvolveu um papel fundamental na comunicação brasileira. Bom, daí para frente o rádio ele ganha assim muita importância porque, veja bem, ele vai ser um veículo, né, de comunicação instantânea. Né? Isso é muito interessante porque quem tem que falar, fala instantaneamente com a população. Então, veja a rapidez, né, da comunicação que chega até o seu público-alvo. Então é isso. Então ele ganha uma projeção muito forte na população brasileira, que é um país continental. Então é uma forma de comunicação rápida e instantânea com toda essa população. Em São José dos Campos, uma das rádios que mais marcou presença foi a Rádio Comunitária Cultural FM, que começou com o sonho do senhor Zé Mira de reunir os amigos do Moçambique, da Folia de Reis e os violeiros. Hoje, a Rádio Cultural é uma ferramenta de transformação social para a comunidade joseense. Olha, o Zé Mira, ele é mestre catireiro, é um vulto cultural aqui da região. O Zé Mira, ele gravava os disquinhos deles e ia nas rádios para poder tocar. E rádio nenhuma tocava. E os filhos entraram, o Luciano Mira, mais o Vanderlei, Maria Helena, todo o pessoal entraram com um pedido de concessão de uma rádio no Ministério das Comunicações de Brasília e saiu a outorga da Cultural FM há 10 anos atrás. E aí colocou no ar. Só que eu estava com o Antônio Leite ainda no Jornal da Sete de lá, que a gente herdou o nome até hoje. E o Giló veio, montou a rádio para a família Mira, mas faltou o essencial, né, que era a apresentação do jornalismo. Foi aí que eu vim para cá e já estamos aí já há um bom tempo fazendo o Jornal da Sete todas as manhãs aqui. O jornalista Paulo Silva, apresentador do Jornal da Sete, é figura conhecida dos ouvintes que acompanham as manhãs de segunda a sexta da Rádio Cultural. Paulo Silva cresceu junto com o rádio. O rádio eu comecei no Paraná. Eu era claquetista no programa de televisão junto com o Ratinho. A gente batia palma para os artistas no programa Aqui Está o Show. E de lá para cá eu fui para as outras emissoras lá do Paraná, até que veio a vontade de vir para São Paulo, que era o grande boom do rádio para o profissional, era trabalhar no Rio ou em São Paulo. E eu acabei chegando em São José dos Campos e fiquei aqui na Piratininga, que não existe mais, na Rádio Clube, que também não existe mais, Metropolitana, que voltou hoje, até chegar
na Planeta Diário, a FM, com Antônio Leite, e aí, junto com o Giló, nós estamos aqui na Cultural FM, reinventando o rádio. E quem também teve a história marcada pelo rádio foi o craque do futebol de salão Zezinho Frige, que ficou famoso por encantar a torcida joseense em seus tempos de goleador. Zezinho cresceu ouvindo histórias no rádio e hoje é ele quem conta a história de outras pessoas. No rádio eu fiquei ajudando, né? Na rádio eu fiz plantão esportivo na Rádio Piratininga, porque tinha 2 rádios São José dos Campos, a Piratininga e a Clube. E era rivalidade, né? Então tinha o Alberto Simões na Clube e o Roberto Costa na Piratininga. Então eu estava sempre no meio, eu acompanhava os jogos, dava a minha opinião e de vez em quando eu fazia comentários dos jogos. Depois que eu me aposentei, aí eu me dediquei mais à rádio, certo? Aí eu fiquei mais tempo na rádio, fui fazendo, mas sempre estive no meio deles. Como eu entrevistei todos esses ex-prefeitos de São José dos Campos, então eu sei a história da cidade, cada um contava uma coisa, né? E cada história ainda bem que eu tenho todos os CDs aqui da história dele. Tem o maior acervo de vidas de pessoas aqui comigo. O jogador, o professor e o radialista. Diferentes histórias, mas um caminho em comum: o amor pelo rádio. É ali que é a minha vida e eu conheço as pessoas que são importantes para mim, menos importantes para mim, mais importantes para a cidade. A história de São José dos Campos passa pela rádio, a história do mundo passa pela rádio. Olha, a importância do rádio é como a importância de respirar. É impossível ficar sem rádio. Vamos dizer assim, eu não quero ser uma viúva do rádio, entendeu? Não quero ficar lembrando no rádio, naqueles tempos nostálgicos. Aquilo é importante, faz parte da história, nós temos que lembrar sempre isso, mas nós temos que ver que as coisas são dinâmicas, as coisas mudam e nós também precisamos mudar. Mas o rádio não ficou só na nostalgia e saudosismo do passado. Ao longo dessas 10 décadas, se mostrou uma das ferramentas de comunicação mais democráticas do mundo, informando e cativando o público. E após 100 anos de existência, o que podemos esperar do futuro do rádio? Eu acho assim, que o que a gente tem que continuar firme nesse sentido é a geração de conteúdo. Isso vale não só para o rádio, como para todas as mídias, para todos os veículos de comunicação. Gerar conteúdo, as pessoas querem informação, elas vão se informar, as pessoas hoje produzem conteúdo também, não é? As novas plataformas, as plataformas da internet estão aí provando isso. Então, conteúdo nós precisamos fazer. E esse é o grande foco, acho que a gente tem que ter atenção, é a produção de conteúdo. Como isso vai chegar às pessoas? Elas vão acontecer também, mas nós vamos ter muitos caminhos para isso. A gente não vai ter um caminho só. De repente, o que as pessoas ficam querendo qual é o caminho que vai ter. Não, teremos muitos caminhos. Mas uma coisa é certeza, nós vamos levar conteúdo para as pessoas. É nisso que nós temos que aperfeiçoar. Em seus 100 anos de história, o rádio informou do doutor, a quem nunca teve a oportunidade de aprender a ler. Reuniu famílias para acompanhar das radionovelas as grandes copas do mundo. Foi companhia para viajantes solitários e para quem esperava em casa também. Sobre o futuro não se sabe, mas fato é que este grande contador de histórias continuará se reinventando ainda por mais muitos anos. E falando ainda no feriado da Independência todos os anos, essa data é comemorada com o tradicional desfile e hasteamento da bandeira. Pois então, para passar para a gente todos os detalhes de como vai ser essa celebração aqui em São José, nós vamos chamar o repórter Samuel Strasser, que está lá no Banhado, ponto principal do desfile. Samuel, a programação começa bem cedo, né? É isso mesmo, Guerra. A partir das 6h30 da manhã, a Avenida São José, aqui na Orla do Banhado, já vai ficar interditada e a Rua Humaitá também. As festividades do Dia da Independência aqui em São José dos Campos começam às 8 horas da manhã, com o hasteamento da bandeira aqui mesmo na Orla do Banhado. Logo em seguida, às 9 horas, começa o tradicional desfile cívico-militar, com a participação das forças de segurança, diversas instituições de educação, com a Fundação Cultural Cassiano Ricardo e também com representantes religiosos. E atenção, a via vai ficar interditada até o meio-dia, que é quando acabam as festividades por aqui. É com você, Guerra. Muito obrigado, Samuel. Então tá aí a programação. São 200 anos de independência, 200 anos que a gente tem construído essa nossa história, né? E para não sair do tema da nossa independência e história, tem outra notícia bem legal.
Depois de 9 anos fechado, o Museu do Ipiranga, que fica em São Paulo, está pertinho da gente, vai ser reaberto ao público e com ingressos gratuitos nos 2 primeiros meses, hein? O local, que reserva um pouco do nosso passado, vai abrigar diversas exposições artísticas e para essa reinauguração vai estar cheio de novidades. Para reservar um ingresso e também ficar de olho em todas as informações sobre o museu, é só acessar o site museudoipiranga.org.br. Vale muito a pena conferir. E a gente segue agora o boletim, mas para falar de emprego, vamos ver na nossa agenda de serviços quais são as vagas de trabalho disponíveis no PAT aqui de São José. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para ajudante de obras, ajudante geral de construção, aplicador de silkscreen, assistente de vendas, atendente, atendente balconista, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar de mecânico, balconista, caixa de restaurante, camareira, costureira, cozinheiro, empregada doméstica, encarregado de manutenção, faxineira, fiscal de loja, garçom, instalador, jardineiro, mecânico de automóveis, mecânico de manutenção de bombas, montador de móveis, operador de telemarketing ativo, pedreiro, projetista de móveis PJ, representante comercial autônomo, serralheiro, servente de obras, vendedor e vendedor interno. Ainda há diversas vagas no setor atacadista e também vagas para pessoas com deficiência no cargo de operador de telemarketing ativo. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E um dado tem preocupado as autoridades médicas, que é a queda na procura pelas vacinas. Isso tem refletido no aumento do risco de notificações de doenças que chegaram a ser erradicadas no país, a exemplo da poliomielite. Aqui em São José, no ano passado, ficamos longe de atingir a taxa de cobertura vacinal contra a polio e também outras doenças. E por isso, a Prefeitura está mobilizando uma campanha de vacinação voltada para jovens e crianças. É o que a gente te mostra agora. Aos 6 meses de vida, Raimunda foi diagnosticada com paralisia infantil, também conhecida como poliomielite. Apesar de não ter ficado com graves sequelas, ela começou a andar sem apoio apenas com 5 anos. Fiz fisioterapia, fiz fono, fiz um monte de tratamento, né, para poder diagnosticar direitinho, para poder estar encaminhando. Mas só que no meu caso não era assim, de que eu ia ficar com muitas sequelas, graças a Deus, né? Sequela foi menos. Mas assim, até os 5 anos de idade eu não andava. Este médico neurologista explica que a poliomielite acomete na maior parte crianças e que questões de higiene costumam ser os principais fatores de risco. O contágio se dá através do contato da boca com secreções orais e fecais de uma outra pessoa já contaminada, né? Ela tem 2 formas, que são as formas não paralíticas, em que pode trazer ou não trazer sintomas nenhum, ou sintomas leves, que lembram um quadro gripal, como uma dor de cabeça, dor no corpo, febre. Ou pode ter a forma mais temida, que é a forma paralítica, que dá até o nome à doença, quando ela comete o sistema nervoso central, medula espinal, causa sequelas, né, desde a infância, que é o público mais afetado pela doença, né? Ela pode ter algum grau de recuperação com a fisioterapia, com os processos de reabilitação, mas muitas vezes ela pode manter ainda sequelas irreversíveis. E quando falamos na prevenção da doença, um dado preocupa. Segundo o Ministério da Saúde, em 2021, a cobertura das vacinas contra a polio não chegou a 70% do Brasil, sendo que a meta é alcançar pelo menos 95% do público-alvo. Em São José, a adesão não foi diferente. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, em 2021, a cobertura para esta vacina foi de apenas 71%. A única forma de prevenção contra a poliomielite ou paralisia infantil é a vacinação, que é oferecida em massa e de forma gratuita pelo SUS. Foi através de campanhas que o país erradicou a doença em 1989.
As vacinas são uma barreira de proteção contra os vírus. Elas impedem que uma doença se desenvolva para algo mais grave. Mas desde 2015, com a queda nas taxas de imunização, há riscos de que o vírus volte a circular em território brasileiro. Se essa doença está erradicada desde 1989, foi pelos esforços no passado de manter uma boa cobertura vacinal, né? E a melhor forma, é a forma mais eficaz, a forma mais segura de controle da doença, não tenha dúvida, que é a vacinação. Para evitar as notificações da polio e também de outras doenças, São José dos Campos está realizando uma campanha de multivacinação, com o objetivo de atualizar as cadernetas de crianças e adolescentes menores de 15 anos. As vacinas estão disponíveis nas unidades básicas de saúde espalhadas pela cidade. E lembra da Raimunda? Ela faz um apelo para que os pais vacinem os filhos. Afinal de contas, vacinar também é um ato de amor e proteção. Eu peço para que as mães levem sim. E não tenham, assim, preocupação, né? De vou levar e que será que vai dar? Não vai dar nada. Deus é mais e a gente tem que sempre fazer o nosso papel, né? De mãe. Porque eu acho que se não fosse o papel da minha mãe de levar, de estar fazendo laudo, de estar buscando, né, melhorias, talvez eu não estaria aqui hoje. E só reforçando o papel importantíssimo da vacinação na prevenção de doenças, hein? A comunidade médica já comprovou que as vacinas são seguras e eficazes. Então, agora a gente tem que exercer o nosso dever de cidadão e também nos imunizar. E esse recado vai para os pais que têm que levar os filhos para se vacinarem, hein? Aqui em São José, a campanha de multivacinação vai até o dia 9, esta sexta. Está sendo realizado em todas as UBSs da cidade. E agora a gente vai acompanhar como fica a previsão do tempo para a tarde de hoje e também amanhã, feriado. A tarde desta terça-feira é de sol, com pancadas de chuva durante a noite. A máxima é de 25 graus, com mínima de 15. A quarta-feira também será de sol, mas pode chover durante a tarde e a noite. A máxima será de 26 graus e a mínima 12. E o boletim desta terça termina aqui, mas continua com a gente porque daqui a pouquinho, 2h30 da tarde, tem o Hora do Esporte aqui na TV Câmara. Logo mais às 4, a transmissão da sessão ao vivo, hein? A gente volta a se encontrar na quinta-feira. Um ótimo feriado a todos e até amanhã.